Nós mudamos de assunto agora porque esse assunto está bombando, hein? A Meta anunciou que vai encerrar o programa de verificação de fatos e suspendeu as restrições a publicações nas redes sociais, Facebook e Instagram. O anúncio da mudança foi feito pelo próprio criador da empresa, Mark Zuckerberg. A ideia é adotar as notas de comunidade, um recurso similar ao implementado pela plataforma X de Elon Musk. Na prática, a rede vai remover agências de checagem profissionais para ter um novo sistema, onde os próprios usuários das redes podem fazer correções ao post, incluindo links e imagens. A medida vai acontecer primeiro nos Estados Unidos e, posteriormente, pode ser adotada em outros países. Vejam só, meus amigos, Facebook e Instagram imitando o jeito de combater desinformação do Elon Musk e do X, hein? Como é que vocês veem essa notícia? Não são mais agências profissionais de checagem, de verificação de fatos. Agora são os próprios usuários que vão lá e colocam uma nota da comunidade. Isso aqui não é bem assim, aquilo ali é de outro jeito, isso é mentira, isso é verdade. E aí, como é que você vê? Diogo da Luz. Vejo com ótimos olhos, Kobayashi. Eu acho fantástico ver isso e fica um alerta para todos nós. Quanta gente não dizia que era preciso ter legislação para regular as redes sociais, que as redes não podiam ficar à vontade, que o governo tinha que estabelecer regras. E eu sempre dizia, não dá certo, as leis são lentas, ultrapassadas quando já são aprovadas e sempre pesadas e trapalhonas. A melhor coisa que tem é deixar as coisas caminharem. A própria rede social vai se ajustando. E eles perceberam que eles estavam adotando práticas que não eram as ideais. E aí tinha muita gente que não estava gostando dessas práticas e falou, o Estado tem que vir e resolver tudo. O Estado não resolve nossos problemas, ele só nos cria problemas. O que eu acho bom é justamente isso. Eles viram aqueles que muito diziam que era um oponente, que era o Elon Musk, que jamais haveria acordo, eles viram o que estão fazendo no X, viram que tem coisas boas, estão copiando esses modelos. Se nós tivéssemos baixado leis para definir essas regras, nós hoje estaríamos completamente amarrados. Vejo com ótimos olhos, insisto, vai haver erros ainda, não vai ficar perfeito, não há um sistema perfeito. Mas quanto menos o Estado se meter nas nossas relações, no nosso dia a dia, mais chance a gente tem de resolver os nossos problemas muito melhor. Você concorda com o Diogo da Luz ou meu querido Guilherme Mendes? Discordo cabalmente. Eu imaginava. Que dúvida. Mas a questão aqui é que não tem nada de Estado, que o Zuckerberg falou, olha, os nossos responsáveis por checagem interna não tem nada de Estado, você que está em casa não confunda. O que o Facebook está fazendo é dizer, olha, nós que tínhamos aqui agências de checagem, tal qual a imprensa séria tem. Você tem lá uma série de organismos, aqui na própria Jovem Pan nós temos aqueles que dizem o que é verdade e o que é mentira. Quem trabalha de forma responsável age dessa maneira. O que eles disseram é, vamos acabar com essas checagens internas, o que não tem nada a ver com interferência estatal, e aí vai se abrir uma plataforma mais ou menos na linha do que acontece para você que está em casa, ter um paralelo com o Wikipedia, em que você pode entrar lá e dizer notas. Olha, tem essa notícia, não é verdadeira, olha esse link. É uma construção coletiva do que seria a verdade. Isso é muito bom, isso é muito legal. É o controle... Estamos concordando. É o controle social da verdade. É que seria mais ou menos o controle social. Se abrir espaço para que outras pessoas coloquem outros pontos de vista ou tragam os fatos verdadeiros. Mas o que está subjacente a essa questão é a aproximação do Zuckerberg ao Donald Trump. É isso que tem que ser dito. Ele já fez acenos muito fortes de que ele quer colaborar com o presidente Trump nessa reconfiguração da sociedade americana e ele percebeu que ele ficaria para trás, porque o Elon Musk, com a sua rede X, está unha e carne com o presidente Trump, inclusive alguns dizendo que, na verdade, ele que é o presidente dos Estados Unidos. E ele está ali percebendo que, se ele, de alguma maneira, não colocar a sua Big Tech, os seus gigantes, Facebook e Instagram, na mesma toada, ele vai perder espaço. Você em casa, não se engane, não se trata de liberdade, não se trata de democracia, não se trata de nada, se trata de interesse comercial, dinheiro. Legitimamente, o Zuckerberg está vendo o que é interessante para a sua empresa e aí, se você tiver que conviver com fake news ou não, se a fake news vai dar consequências ou não, eles não estão nem aí, da mesma maneira como não estão aí também aqui no Brasil. Você pode entrar, cria lá um fake, cria um avatar, fala o que você quiser, depois de causado o dano, você vai para o judiciário, vai para a polícia, depois que a sua reputação tiver sido dilacerada, que o seu nome tiver sido acabado, você pede reparação, entra lá,
ganha uma cesta básica, 10, 20 mil reais e segue a sua vida. É assim que funciona aqui e nos Estados Unidos vai acontecer muito próximo do que a gente vê aqui no Brasil. Ou seja, a internet continuará como uma terra de ninguém. Só não vai entrar naquele discurso muito chato, racista, homofóbico, nazista, que daí aqui no Brasil configura crime. Lá nos Estados Unidos nem isso. E aí deixa lá manual de como montar bomba, como montar arma, o pessoal divulga normalmente, tranquilamente, ensina como é que entra em escola para matar criança, enfim, tudo isso que a gente entra na internet não precisa nem ser dark web, hein? Estamos falando da internet normal, legal. Sim. Aquilo tudo que o seu filho consegue acessar com o smartphone. Passa a bola, Guilherme esse aqui. Vamos lá. Ô, Romário, passa a bola aí. A turma quer falar. Pediu o jogo da luz, depois o Zaga e a Ana. Vai lá. Só um comentário bem rápido. O Guilherme disse que o Elon Musk, que é o presidente oculto, na verdade, né? Será que... Olha, você pode fazer um monte de críticas. Olha, pode-se fazer muitas críticas ao Trump. Tem quem adore, tem quem odeia, mas eu nunca ouvi dizer que o Trump, apesar da cor dos seus cabelos, ser chamado de laranja de alguém. Né? Tá aí uma coisa que não tem o menor sentido. Laranja ele é. Laranja são seus cabelos. Tudo bem. O cabelo é só laranja. Agora, dizer que ele é laranja... E essa história de que vai haver o controle social, a melhor definição que eu vi é como os motoristas de aplicativo. Você usa o serviço de aplicativo, você dá uma nota para o motorista. E ele dá uma nota para você também, não sei se você sabe. E essa nota vai fazendo os aplicativos perceberem a qualidade do motorista, a competência e a nossa também, educação, assim por diante. É mais ou menos assim que vai funcionar. Não tem sistema melhor do que a participação voluntária das pessoas. Mas espera aí, posso fazer uma parte? Determinar só isso. Nesse tipo de plataforma, a plataforma barra o mau motorista. Ele chega e fala lá, exclui, você não utilizou as nossas práticas. Não fica a critério do usuário olhar, deixa eu ver a avaliação desse motorista, tem uma estrelinha, tá mal. Eu vou pegar, talvez comigo não aconteça nada. Lógico, claro que não. É lógico. Não é assim, sei lá. Então o casal, se separa, aquele que tem mais seguidores falou, eu não quero o meu cônjuge mais aqui, vai lá e fala mal do cônjuge. Claro que não, eu só tô dizendo que ter um critério. As plataformas interferem sim nos seus usuários. Essas que você bem falou, aquele que é um mau prestador de serviço, que não atende às normas de uso daquela plataforma, seja ela Uber, iFood ou qualquer uma dessas que a gente está aqui citando, eles são excluídos. Não tem essa possibilidade não é consumidor assim, não é assim, tomou uma nota baixa, é excluído, não é assim. Ninguém falou isso. E como eu disse... Quem não atenta às normas, é isso que eu estou dizendo. Mas como eu disse, Guilherme... Já na internet não é bem assim. Vai continuar acontecendo erro, sem dúvida, vão errar. Não existe sistema perfeito, mas a certeza que eu tenho é a lei, o Estado querendo se meter nas nossas relações, aí é o pior dos mundos, sem dúvida alguma. Deixe que a gente se entenda. Fala, Ana Beatriz. É que é muito curioso assistir a discussão deles, porque tem coisas que claramente eles têm em comum, mas eles não estão conseguindo se comunicar adequadamente. Eu acho que essa questão da regulação das redes sociais, ela é como um pêndulo. Então, a gente estava pendendo para algo mais irrestrito, liberdade de expressão, aí pende um pouco mais para cá porque vê que isso não funciona. Agora a gente vê o pêndulo voltando para lá. O Diogo, ele coloca o seguinte, que isso não será perfeito, e eu concordo com ele nesse ponto. Porém, o quanto os estados estão dispostos a sacrificar da vida das pessoas. E vejam, eu gostaria que a gente fizesse um exercício aqui de despolitizar as redes sociais. Eu sei que é difícil. É possível? Então, eu sei que é difícil, mas se a gente conseguir, de alguma forma, tirar essa discussão da seara política e levar para o dia a dia, levar para o ensinar a fazer uma bomba, levar para a moça que tirou a própria vida porque foi vítima de fake news, a gente vê que a complexidade dessa situação vai muito além da liberdade de expressão. Eu também acho que não existe hoje uma resposta certa. Ninguém conseguiu encontrar a resposta certa. Até porque a gente está falando de algo que para nós ainda é muito novo. Todo o mundo, e quando eu falo todo mundo é o mundo mesmo, está tentando entender como vai agir perante redes sociais, perante inteligência artificial e perante informações falsas. O fato é, não me parece prudente ser irrestrito de um lado, como pretendem os Estados Unidos, que inclusive estão questionando aqueles que adotam regras para a utilização dessas plataformas, como
ou também, como coloca o Diogo, simplesmente regulamentar ponto a ponto a forma com que as pessoas vão utilizar as redes sociais. Até porque eu sou uma crítica nesse sentido de que tem muitas informações que se confundem de alguma forma entre verdade, mentira, opinião ou não. E como você vai conseguir fiscalizar isso? Como você vai julgar? A gente vê pelo TSE a dificuldade que ele tem. Então, é complexo, mas não me parece que o certo seja nem um extremo e nem o outro. Fala, Zagarino. Olha, o discurso de Mark Zuckerberg, ele é completamente favorável a mais liberdade e menos censura. E nada mais é do que reflexo, efeito da vitória de Donald Trump nos Estados Unidos. Donald Trump, que tem como seu aliado e agora ministro Elon Musk, faz com que os empresários que têm essas plataformas, como o Mark Zuckerberg, se sintam muito mais confortáveis em caminhar junto à liberdade de expressão, a garantida liberdade de todos. É lógico, aqui no Brasil a gente não sabe ao certo como se dará ainda essa entrada dessa nova regulamentação por parte dessa plataforma, tudo em razão ainda dos inquéritos de fake news que tramitam na nossa Suprema Corte e também essa discussão que existe no Brasil sobre regulamentação de rede social. Porém, a plataforma, a Meta, deixou claro, iremos trabalhar nos mesmos moldes do X. Portanto, essa rede de cooperação da comunidade que vai incluir notas é importante e tem que lembrar que, caso exista alguma ação, como o Guilherme Mendes colocou, que, por exemplo, a criação de uma bomba vai contra as diretrizes da plataforma. Isso não se trata de liberdade de expressão, se trata de ferir as diretrizes da plataforma e este conteúdo, sim, é excluído imediatamente. E, por outro lado, se alguém cometer algum tipo de crime, esta pessoa vai ser responsabilizada com o que nós já temos na legislação penal aqui no Brasil. E aí ela vai procurar o judiciário para resolver o seu conflito. O que nós precisamos acabar aqui na internet é sim com o anonimato. O fim do anonimato fará com que nós encontremos quem está ali, às vezes, ferindo a honra de alguém ou praticando algum crime por intermédio das redes sociais. O que a gente não pode fazer é censurar de forma prévia qualquer cidadão, mas sim o que Mark Zuckerberg fez agora com seu discurso, que é garantir a liberdade de expressão. Acerta Mark Zuckerberg, nada mais é do que reflexo da vitória de Trump. Tá, mas espera aí, eu quero saber o seguinte. Se tiver uma agência de checagem profissional, tem violação à liberdade de expressão? Não se trata disso, se trata de facilitação. Se trata de facilitação e você ainda dá a opção da comunidade inserir nota, porque o que é verdade? Quem define o que é verdade? A agência de checagem? Você consegue checar fatos. Não, calma, checar fatos você consegue. Alguém caiu, o policial jogou lá o indivíduo da ponte, é um fato. Isso aconteceu, a agência pode checar. E agora, o que é subjetivo, por exemplo, relacionado à verdade? Mas a agência de checagem não checa opinião. A gente estava aqui discutindo o Foro de São Paulo. Ela não checa opinião. O Guilherme Mendes estava falando que nada aconteceu, que o Foro de São Paulo é ineficaz. Mas responde o Kobayashi. Mas ele não é agência de checagem. Ele está dando uma opinião sobre a sua opinião. Mas ele poderia trabalhar numa agência de checagem e ele poderia dar... E você a checagem da opinião dele sobre a sua opinião? Exatamente, por isso que não tem que existir. Aí eu seria demitido e o Zuckerberg contrata outro, não tem problema. Exatamente por isso que não tem que existir. Não. A decisão do Zuckerberg nada mais é do que você dar liberdade de expressão. Mas, assim, a questão é a seguinte... Não, é outra coisa. Ninguém é obrigado a participar do Meta. Ninguém é obrigado a participar do Meta. Ô, Sérgio Zagarino, aí, pelo amor de Deus, você também está apelando. Você está apelando. Ana, se você quer ficar no Instagram, lá no Facebook, aí é responsabilidade sua. Ninguém é obrigado a ficar. O Mark Zuckerberg tem uma plataforma com suas diretrizes e agora ele percebeu que no X funciona, ele percebeu que tem o respaldo do governo Trump, que acabou de ser eleito, e deu uma diretriz nova, acertada o discurso de Zuckerberg. Eu acho que tudo legal, a coisa de notas da comunidade, acho que é interessante esse controle social aí, a opinião das pessoas a respeito do que é noticiado nas redes sociais, mas isso não invalida em nada as agências de checagem. Não, eu não estou dizendo que ela é ruim. Aliás, são muito positivos porque a gente vive uma onda de desinformação. Não é verdade? Sim, mas só tem... intencional, né? Não, mas desinformação intencional, aí isso pode ser criminoso, inclusive. Mas tem um ponto que é muito importante. Fecha então o Jogo da Luz, pra gente girar. Uma coisa é a agência de checagem, que tem na imprensa, tem em diversos lugares, etc. As redes podem ter. Outra é quando o governo tem a sua agência de checagem sua verdade. A gente não está falando sobre isso. Não, mas a legislação queria fazer isso e ainda querem. E o Pacheco disse que se arrepende de não ter conseguido aprovar essa lei. Ele não fez a lei do orçamento, mas se arrepende de não ter feito a lei
de controle das redes. Agora, achar que o Estado está preocupado com a saúde das pessoas, que ele está preocupado que as redes sociais vão ensinar as pessoas a fazerem bombas, isso é a maior ilusão do mundo, porque isso a gente aprende fácil. Inclusive, quem viu, você deve ter visto, naquela explosão gigantesca no porto de Beirute, que foi uma coisa assim que foi arrasa quarteirão. Sabe o que foi aquilo? Fertilizante, usado na lavoura. Fertilizante, elemento simples, não é nem composição de fertilizantes. Existem alguns produtos que são usados que, numa certa situação, viram explosivos. Pólvora é fácil. Então, achar que vão evitar as bombas, se tirar as redes sociais da liberdade e colocar no controle do Estado, isso é conversa. O que o Estado quer é calar pessoas que discordem dele, nada mais. Fecha então, Ana Beatriz, vai lá, tweet para fechar. É que não é questão do Estado controlar. A gente está falando de mecanismos de controle das próprias plataformas. Não é... Agora, isso que eu estou defendendo, Sim, perfeito, ótimo, agora está então ótimo. estamos alinhados. Mas foi isso que ele acabou. Foi o que eu falei. Foi o que ele falou que ele não vai fazer, né? Não, ele vai fazer com outros métodos, ouvindo os usuários. O método dele é um método igual ao do aplicativo, motorista de aplicativo. É muito semelhante. Veremos.